Que Deus abençoe todos vocês nessa noite de quarta-feira, a noite da cura dos enfermos, a oração dos milagres e das causas impossíveis. Nós vamos orar forte, em nome de Jesus e pela fé, profetizar a sua cura, profetizar a sua bênção, profetizar um milagre na tua vida no nome de Jesus. Amém? Dá uma boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para você que está comigo também através do YouTube. Se você não preparou aí um pouquinho de óleo, um pouquinho de azeite, prepara aí, por favor. A Bíblia manda lá em Tiago ungir o enfermo com óleo e fazer a oração em nome de Jesus. E está escrito na palavra que a oração da fé vai curar o enfermo. É palavra de Deus, eu creio nessa palavra. Eu vou consagrar o óleo, o azeite nessa noite e pela fé eu vou ungir você. Eu vou ungir você em nome do Senhor Jesus. E essa dor, essa doença, essa enfermidade, esse mal vai sair do teu corpo no nome de Jesus. Então quem não preparou, prepara lá também um pouquinho de azeite e também, gente, a garrafa com água, porque quarta-feira nós estamos fazendo a campanha de Naamã. Diz a palavra de Deus que Naamã mergulhou 7 vezes no Rio Jordão. Naamã estava leproso. Era uma doença incurável. Mas ele creu na palavra de Deus, ele creu no poder de Deus. O poder de Deus entrou no corpo de Naamã quando ele mergulhou no Jordão. E diz a palavra de Deus que a carne de Naamã se tornou como a carne de uma criança. Então, nós estamos fazendo toda quarta-feira a campanha de Naamã. Prepare uma garrafa com água, enche lá na cozinha. Eu vou consagrar essa água. E essa água é para o enfermo tomar banho com ela, porque o Deus que curou Naamã, ele vai te curar em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora orar. Nós vamos agora falar com Deus. Você vai fazer aí da tua casa, onde você está, o seu santuário, o seu lugar de oração. Como eu sempre digo, eu não convido você para assistir a sala de oração. Porque assistir você vai ficar olhando para a tela sem nenhuma atitude. Não. Eu convido você para participar. E para participar com a sua fé. Porque quando você participa com a sua fé, a mão de Deus, o poder de Deus, toca na tua vida. E diante do poder de Deus, igreja, a doença vai embora. Diante do poder de Deus, o mal, ele tem que sair. Então você vai participar com a tua fé. Eu não sei da sua luta, eu não sei do seu problema, eu não sei do que você está passando. Bispo, é um problema de saúde, é uma doença, é uma enfermidade. Bispo, é um problema no meu casamento, é um problema aqui na minha família, vício de bebida, vício de droga, de cigarro. Bispo, é um problema emocional. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, ele é Deus onipotente. Não tem um problema que ele não resolva. Não tem um problema que ele não tenha solução. E se você crê, escuta o que eu vou te falar. Se você crê aí do outro lado, no momento que eu orar, a mão de Deus vai tocar na tua vida. O poder de Deus vai tocar na tua casa. O Espírito Santo vai tocar nos teus caminhos. E aonde o mal tiver, aonde o espírito da enfermidade tiver, pela mão de Deus, pelo poder de Deus, ele vai sair no nome de Jesus. Amém? Você crê sim ou não? Quem crê, faz assim, bispo, eu creio. Amém. Então nós vamos entrar em oração. Tá todo mundo me ouvindo bem aqui na videoconferência? O pessoal que está comigo aqui na vídeo. O som tá chegando bem aí. Francisco do Maranhão, tá me ouvindo bem, Francisco? Francisco Wanderson. Tá vendo? Botou um joinha aí. Amém, amém, amém. Cleusa, não Creuza, eu confundo. Tem a Cleusa aqui e tem a Creuza lá. Creuza lá do Maranhão. Tá me ouvindo, Creuza? Tá bem aí o som? Júlio, tá me ouvindo bem, Júlio? Tá ouvindo bem? Amém. Glória a Deus. O pessoal que tá pelo YouTube, escreve aqui para mim saber se o som tá chegando bem aí, porque nós vamos orar. E não adianta eu orar se você não estiver me ouvindo bem. O pessoal que tá pelo YouTube, responde aí para mim
Como é que está chegando o som no nome do Senhor Jesus? Está chegando bem? Escreve aí um ok, um sim para mim aqui no YouTube, para a gente começar o culto, para a gente fazer a nossa primeira oração no nome de Jesus. Adriana, Dona Sandra Regina, sim. Lucilene, Darlene, João Carvalho. Que bom, gente. Obrigado, pessoal. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus agora? Se você puder, aí onde você está, aí na tua casa, você vai fechar os teus olhos e nós vamos agora entrar em oração. Você vai pedir para Deus tocar na tua vida, tocar na tua casa. Você vai pedir para Deus tocar nos teus caminhos e fazer aquilo que ninguém pôde fazer por você. Se você puder, fecha os teus olhos e canta essa canção com fé. Na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés. Eu me lanço agora. Tu podes curar. Sei que tu podes curar. Cicatriz. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, Mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Eu não vou mais chorar. A minha vida. Muda minha vida. Muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Canta com fé, povo de Deus. Faz dessa canção a tua oração. Muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Senhor, Senhor, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Eu não vou sair daqui, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Meu Deus, Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens um remédio pra minha alma. Preciso de
Hoje, Senhor, preciso de um milagre. Hoje, Senhor, Hoje, Senhor, nosso Pai, nosso Rei, Jesus Cristo, teu Filho amado, meu Deus, nós entramos em oração, meu Pai. Eu levanto minha voz aos céus. Eu levanto minha voz, Senhor, a tua graça, meu Pai. E eu clamo, meu Deus, eu clamo por um milagre. E eu não clamo para a minha vida, Senhor, eu não peço para a minha vida, mas eu clamo, meu Pai, por essa pessoa que está comigo aqui nessa noite, por essa pessoa, meu Pai, que fez dessa canção uma oração de alma, meu Deus, porque ela já não aguenta mais tantos problemas, tanto sofrimento, tanta aflição, meu Pai, problemas, meu Deus, problemas que ela tem tentado resolver, Pai, e ela não tem conseguido. Pelo contrário, meu Deus, quanto mais ela luta, meu Deus, mais as coisas pioram, mais a situação piora, meu Pai. São doenças, dores, enfermidades, são problemas na família, meu Deus, brigas dentro de casa, vício da bebida, meu Pai, acabando com tudo, vício de droga na família, jogo, vício, meu Pai, de pornografia. São problemas, meu Deus, emocionais, meu Pai. Essa pessoa que está orando comigo, meu Deus, mas ela tem vivido, meu Pai, angústia constante, amargura constante, um vazio, meu Pai. Quantas pessoas, meu Deus, que no limite da dor, do sofrimento, da aflição, meu Pai, elas pensam até em desistir de tudo, porque para elas, meu Pai, elas não veem saída, elas não veem solução, meu Pai, mas o Senhor é Deus, o Senhor é Deus que resolve, o Senhor é Deus que traz solução, o Senhor é Deus de resposta, meu Pai. Por isso, meu Deus, eu clamo, meu Pai, eu clamo ao Senhor nessa noite, eu peço ao Senhor nessa noite, meu Pai, estende, meu Deus, estende agora mesmo, Pai, a tua mão forte, a tua mão poderosa, Senhor, e começa a tocar na vida desta pessoa. Estende, meu Pai, do teu trono, do trono da tua graça, meu Pai. E toca, meu Deus, toca na vida dessa mulher que está orando comigo, na vida desse homem, meu Pai. Tem pessoas agora, meu Pai, em pranto, Senhor. Tem pessoas agora chorando, derramando lágrimas, meu Pai. A lágrima, Senhor, da impotência diante de tantos problemas. Oh, meu Deus e Pai, inclina, Senhor, agora mesmo os teus ouvidos, Senhor, e ouve a oração, e ouve o grito de socorro, meu Pai, e ouve o pedido de ajuda, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que já bateu em tantas portas, que já foi por tantos caminhos, meu Pai, e não conseguiu resolver. E nessa noite, meu Pai, ela vem orar comigo. Nessa noite de quarta-feira, Senhor, ela para, meu Deus, os seus afazeres, ela para as suas ocupações, e agora, meu Pai, diante da televisão, diante do celular, do tablet, do computador, ela pede, meu Deus, ela pede a tua ajuda. Ela pede a tua ajuda, meu Pai. Ela pede cura dessa doença, dessa enfermidade. Ela pede restauração para o casamento, meu Deus, que está à beira de uma separação, ou quem sabe separado. Ela pede paz para dentro de casa, porque, meu Deus, dentro da casa dela tem sido um campo de batalha, meu Pai. É todo mundo contra todo mundo. É grito, é briga, é desespero. Ah, meu Deus, eu clamo ao Senhor, porque eu sei que o Senhor tem a saída. Eu clamo ao Senhor, Pai, porque eu sei que o Senhor tem a solução. Então, meu Deus, vem abençoar.
vem abençoar, Pai, o teu povo nessa noite. Que esses momentos, meu Deus, que nós iremos passar aqui orando, clamando, ouvindo a palavra, ouvindo os testemunhos, meu Pai, que o Senhor venha estar trabalhando na vida desta serva do Senhor, que o Senhor venha estar operando na vida deste servo do Senhor e fazendo, meu Deus, o que ele não pôde fazer, e controlando, meu Deus, aquilo que ele não pôde controlar, e fazendo, meu Deus, o milagre. É isso que eu te peço, Pai, no nome de Jesus. E na certeza, meu Deus, que o Senhor ouve a minha oração. Na certeza que o Senhor ouve a oração do teu povo, Pai. Eu já te agradeço, entregando, meu Pai, esse culto de quarta-feira nas tuas mãos. Abençoa, Pai, aqueles que aqui já estão. Traz aqueles que ainda não puderam entrar, não puderam conectar, meu Pai. E que todos que aqui chegarem nessa noite, que todos que aqui perseverarem nesta noite, eles sejam curados, eles sejam libertos, eles sejam abençoados. É o que eu te peço, meu Deus, no nome de Jesus. Se você puder ir na tua casa, levante as tuas mãos para Deus. Se você puder, levante as duas mãos para os céus e ore assim comigo com toda a sua fé. Senhor Jesus, com mais fé, gente. Senhor Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu entrego, meu Pai, a minha saúde e todos os meus problemas nas mãos do Senhor. E eu te agradeço, Pai, porque eu tenho certeza da minha bênção, eu tenho certeza da minha vitória, eu tenho certeza do meu milagre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê na bênção, diga que assim seja, diga amém, diga graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Se você puder ir na tua casa, aplauda ao Senhor Jesus Cristo, aplauda ao Senhor Jesus, ao nosso Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração e toda exaltação em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, gente, boa noite para todos vocês. Boa noite para você que entrou depois da oração inicial. Boa noite para você que está comigo aqui na videoconferência. Boa noite para o povo que está comigo através do YouTube. Essa noite é noite de bênção para a tua vida. E eu tenho certeza que já nessa primeira oração, igreja, o Espírito Santo já te visitou. O Espírito Santo já visitou a tua casa. O Deus de Abraão já está trabalhando na tua vida. Você crê? Então já toma posse dessa bênção no começo do culto no nome de Jesus. Amém? Antes da palavra, vamos cantar um corinho com fé aqui, com alegria. Vamos louvar a Deus, porque Deus, ele habita no meio do louvor. E onde tem louvor, tem bênção. Onde tem louvor, tem poder de Deus. E uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus está nesse lugar. Mais uma coisa estou sentindo aqui agora. Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. E uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Mas uma coisa estou sentindo aqui agora, que Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar, neste lugar. Deus está nesse lugar, nesse lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. Deus está. Deus está neste lugar, neste lugar. Deus está neste lugar, neste lugar. O Espírito Santo me revela que Deus está neste lugar. com fé, O culto hoje vai ser maravilhoso. porque Jesus vai derramar o
O culto hoje vai ser maravilhoso, porque Jesus vai derramar o seu poder. Assim derrama, Senhor. Derrama. Derrama sobre nós o seu poder. Derrama. Senhor. Derrama. Nós o seu poder. Hoje nós vamos sair abençoados. E você crê, canta. Vai derramar o seu poder. Hoje nós vamos sair abençoados. Porque Jesus vai derramar o seu poder. Derrama, Senhor. Derrama sobre nós o seu poder. Pede a bênção para a tua vida. Derrama sobre nós o seu poder. Aleluia. Derrama sobre nós o teu poder. Derrama sobre nós o seu poder. Amém. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você tem uma Bíblia aí na tua casa, abra a tua Bíblia, Evangelho de Lucas no capítulo 7 e versículo 11. O poder de Deus já está tocando na tua vida. Eu creio, tenho certeza. O poder de Deus, a mão de Deus, já está tocando aí na tua vida. Quem crê? Bispo, eu creio. Eu tenho certeza. Porque nós estamos aqui no nome de quem? Nós estamos aqui no nome de Jesus. Eu tenho certeza que a mão de Deus, que o poder de Deus já está tocando aí no teu corpo, está tocando aí na tua casa, está tocando aí na tua vida, e o mal já está tremendo. O mal já está fugindo no nome de Jesus. Amém? Abre a tua Bíblia, Lucas 7:11. Quero entregar para você uma palavra de Deus. Vou mostrar para você 2 testemunhos e depois nós vamos fazer a oração forte, a oração do milagre no nome do Senhor Jesus Cristo. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 11. Gente, quem participou, quem assistiu a oração do monte ontem? Hã? Quem assistiu a oração do monte? Bispo, não deu para mim assistir ao vivo, mas eu assisti depois. Se você não fez a oração do monte, gente, foi muito forte a oração ontem. Inclusive, hoje eu estou com a garganta bem ruim, porque, gente, estava um frio lá no alto do monte e muito vento. Mas foi bênção. Oramos, clamamos a Deus, queimamos os pedidos lá no alto do monte e profetizamos a bênção de Deus sobre a tua vida. Se você não assistiu, assista depois. É 20 e poucos minutos ali, tem uma palavra no monte e o clamor no alto do monte. É bênção para a tua vida no nome de Jesus. Deixa eu compartilhar a tela aqui com você. Lucas, capítulo 7 e o versículo 11. O texto sagrado vai dizer assim: em dias subsequentes, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva. Olha essa situação, gente. Olha o tamanho desse problema. Olha o tamanho dessa dor. Essa mulher, que a Bíblia fala viúva, ela já havia perdido o marido, e diz aqui a Bíblia que agora ela ia enterrar o filho único. Olha o tamanho desse problema. Olha o tamanho dessa dor. Mas eu venho dizer para você nessa noite que não tem problema que Deus ele não resolva.
Não tem situação difícil que Deus ele não tenha solução. É você crer no teu coração. É você crer no teu coração. Olha o tamanho desse problema. A mulher viúva porque perdeu o marido e agora ia enterrar o seu único filho. Olhando aos olhos humanos, estava tudo acabado. Olhando aos olhos humanos, estava tudo perdido. Talvez é exatamente assim que, nesse momento, as pessoas que sabem do seu problema estão vendo você. Talvez seja exatamente assim que as pessoas que sabem da enfermidade que você tem estão olhando para você. Puxa, não tem jeito mais para fulano. Que as pessoas que sabem do problema que você está no teu casamento diz assim, ó, esse casamento não tem mais jeito. Das pessoas que sabem do problema que a sua filha tá vivendo com droga, do problema que o teu filho está envolvido, alcoolismo, quem olha de fora diz assim, acabou. Não tem mais jeito. Era exatamente assim que todo mundo olhava para aquela mulher. Coitada dessa mulher. Perdeu o marido. E agora o único filho ela está indo enterrar. O único filho ela está indo enterrar. O texto vai dizer assim: vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, tocou o defunto, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Diz assim o texto: sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Eu vou ler de novo o versículo 14. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Diga glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, gente. Esse é o Deus que nessa noite de quarta-feira nós estamos na presença dele. Jesus disse assim, minha avó Elisinete: aonde estiver 2 ou 3 pessoas no meu nome, eu vou estar no meio delas. Nós estamos aqui, povo de Deus, no nome de quem? No nome do Bispo Marcos? Não. Nós estamos aqui em o nome de Jesus. Então a palavra garante que ele está com a gente aqui nessa noite. A palavra me garante que ele está no nosso meio. E assim como ele tocou naquele morto, naquele caso perdido, naquele problema impossível, e o milagre aconteceu, eu vou orar. Eu vou fazer a oração forte. Olha aqui para mim, por favor. Se você crê de todo o teu coração, no momento que eu estiver orando, a mão de Deus vai tocar aí na tua saúde. E essa dor, essa doença, essa enfermidade
Vai sair. No momento que eu estiver orando, se você crê, aonde a tua filha estiver, Deus vai tocar nela. Ela pode estar lá no Japão, a mão de Deus vai tocar nela. A mão de Deus vai tocar lá no teu filho, vai tocar no marido, vai tocar na esposa. E quando o poder de Deus toca, o mal ele sai. Quando o poder de Deus toca, o impossível acontece. Eu vou mostrar para você agora um testemunho de uma senhora que estava 10 meses sangrando, hemorragia. 10 meses com uma hemorragia. 10 meses perdendo sangue todo santo dia. E ela orando aqui. Aqui. Que nem você. Que nem você está aqui nessa noite. O poder de Deus tocou nela. A hemorragia desapareceu. Eu vou mostrar um outro testemunho de uma senhora que estava com um problema na cabeça. Um problema na cabeça horrível. Ela aqui, ó. Orando aqui que nem você nessa noite. A mão de Deus, o poder de Deus tocou e ela foi curada, não tem mais nada. Jesus tocou no morto. E diz a Bíblia que o morto levantou. Ou seja, para Deus não tem problema impossível. É você crer no teu coração. Bispo, eu creio. Então você pode ter certeza. Quando eu terminar esse culto, você sai daqui curada, você sai daqui curado, você sai daqui levando a tua bênção no nome de Jesus. Dá um glória a Deus aí na tua casa, se você crê. Dá um glória a Deus aí na tua casa, se você crê que Deus está no nosso meio e que Ele toca a tua vida no nome de Jesus. Amém? Chegando, se tocou o esquife e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou o que tivera morto. Estou a falar. O milagre aconteceu. Você crê que Deus, Ele pode tocar na tua vida nessa noite? Quem crê, diga aí na tua casa: bispo, eu creio. Eu creio que Deus já está tocando na minha vida. Eu creio que Deus já está fazendo aquilo que eu não posso fazer. Então, se você crê, nós vamos nos preparar para a oração. Se você ainda não preparou o óleo, prepara aí. Dona Isabel, cadê o óleo da senhora, Dona Isabel? Opa, Dona Isabel está preparada. Eita, glória a Deus. Quem não preparou o óleo, quem não preparou o azeite, prepara aí. Eu vou consagrar, vou abençoar o azeite, como manda a palavra. Eu vou ungir você pela fé. Eu vou te ungir pela fé. Eu vou te ungir em nome de Jesus. E esse mal vai sair do teu corpo, vai sair de dentro da tua casa, vai sair da tua vida em nome de Jesus. Amém? Antes de fazer a oração, deixa eu colocar para você aqui os 2 testemunhos. 2 testemunhos curtos e depois nós vamos fazer a oração do milagre, a oração da cura dos enfermos nessa noite de quarta-feira, no nome do Senhor Jesus. Vou mostrar para você o testemunho da Graziela, lá de Goiânia, Goiás. E depois eu vou mostrar o testemunho da Fátima, lá do Rio de Janeiro. Ouve aí esses 2 testemunhos. Ouve aí, por favor. Bom dia, Bispo Marcos Rosa. Aqui é a Graziela, da cidade de Graziela, Goiânia, Goiás. Abençoe. Estou aqui mandando esse áudio para dar meu testemunho. Eu estava com uma hemorragia, eu acho que uns 10 meses. Eu tinha o uso de uma medicação. Aí tinha vezes que eu ia com essa hemorragia, ela vinha muito, e eu tinha que parar no hospital, porque eu passava mal por causa da quantidade de sangramento que eu estava perdendo. Então, eu fui no médico, aí falei para a médica que eu estava com esse sangramento, que eu tomava o remédio, mas não estava adiantando. Aí ela falou para mim que eu tinha que beber até parar. Então, eu sigo o Senhor nas orações, né? Eu oro com o Senhor todos os dias, sigo também, assisto também os cultos online com o Senhor. E aí eu faço o uso da água que o Senhor consagra todo dia. Peguei e comecei a usar o olhinho também no pé da minha barriga e pedi: meu Deus, faça que essa hemorragia pare. E para toda honra e toda glória, acabou a hemorragia. Glória a Deus. Amém. Deus me curou da hemorragia.
Deus é maravilhoso, Deus é muito bom. Deus é tremendo. E que Deus abençoe o Senhor, para que o Senhor continue ensinando a gente, primeiramente Deus, que nos ouve nas nossas orações, e que o Senhor continue levando a palavra para as pessoas, para que ela possa também dar um testemunho, para a honra e toda a glória do Senhor Jesus. Não tenho mais nenhuma hemorragia. Aquela hemorragia de 10 meses acabou. Glória a Deus. Porque Deus me curou. Amém. Amém. Deus abençoe a vida, Graziela. Mais ainda. Bispo, eu sou a Fátima, moro no Rio de Janeiro e eu quero dar meu testemunho. E eu tenho ouvido as suas orações, né? Todas elas. E eu estava com uma coceira na cabeça, tipo, me dava até uns fisgados, uma pinicação, que eu já estava nervosa, eu ficava muito agitada com isso. E é tipo uma alergia, não sei. Aí, ontem, com a oração da live, eu pedi, eu já não estava nem dormindo direito. Aí eu pedi muito na oração. Eu dormi a noite toda, não pinicou mais. Quando Amém. foi hoje de manhã, lavei minha cabeça, peguei a água que eu botei. Eu não estou sentindo mais nada. Parece que eu nunca senti isso na cabeça. Deus é bom. Tô leve, tá? Então, eu agradeço muito as suas orações e também a dormência que eu tinha nas mãos. Eu também orei muito para ficar boa, porque me deixava com medo, né? Aí, eu, graças a Deus também, estou bem. Entendeu? Aí eu agradeço muito ao Senhor das orações, as suas orações e ao Senhor Deus, que Amém. tem me ouvido muito nessas orações que eu tenho feito, acompanhando a oração do Senhor. Então, agradeço. Uma boa tarde. Amém. Deus abençoe a tua vida, Fátima do Rio de Janeiro. Tá aí, gente. Testemunho das pessoas que estão aqui crendo na palavra. Não é crendo no bispo, não, mas crendo na palavra de Deus. Crendo na palavra que nós estamos entregando aqui semana tras semana, sem faltar. Essa palavra é poderosa. A palavra de Deus é poderosa, é eficaz e é efetiva, não falha. Eu só tenho que crer, e crer de todo o meu coração. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Pega aí na tua mão, você que tem aí o azeite, você que tem o óleo, apresenta para Deus, apresenta para Deus. Eu vou abençoar, eu vou consagrar o óleo. Quem tem aí, levanta para Deus, eu vou consagrar. E pela fé, eu vou ungir você. Eu vou ungir em nome de Jesus. E o meu Deus, Ele vai tocar aí na tua vida. Apresenta o óleo para Deus, apresenta o azeite para Deus. Nosso Deus e nosso Pai. O Senhor disse na tua palavra que tudo é possível ao que crê, meu Pai. E eu estou aqui na fé, Senhor. Eu estou aqui, meu Deus, crendo e debaixo da tua palavra, meu Pai. A tua palavra diz: está alguém enfermo? Chama os pastores, os presbíteros, chama os homens de Deus. Faça a unção com óleo. E ore sobre ele em nome de Jesus Cristo. E a oração da fé vai levantar o enfermo. E se algum cometeu pecado, vai ser perdoado. É a tua palavra. Debaixo dessa palavra eu apresento, meu Pai, o óleo, o azeite que essa pessoa, meu Pai, está levantando em casa. Está apresentando para o Senhor em casa. Meu Deus, consagra esse óleo agora, Pai, eu peço. Consagra esse azeite agora, meu Deus, com teu poder, com teu espírito, meu Pai. E, meu Deus, eu ungi essa pessoa, meu Pai, no alto da cabeça. Meu Deus, eu peço a mão do Senhor, meu Deus, em todas as áreas da vida dela. Quando eu ungi, meu Deus,
a palma das mãos dela e ela colocar as mãos ungidas no local da dor, no local da enfermidade, e ela colocar as mãos, meu Pai, na foto, na peça de roupa do familiar, meu Deus, como o Senhor tocou naquele morto, meu Pai, e o milagre aconteceu, eu peço, Pai, pela minha fé, a mão do Senhor, o poder do Senhor, o Espírito do Senhor, meu Pai, tocando na vida desta pessoa, tocando na casa dela, tocando nos caminhos dela, meu Pai, e curando, e libertando, e transformando, e fazendo um milagre acontecer, fazendo o impossível se tornar possível, meu Pai. Eu abençoo, eu consagro, meu Pai. Eu consagro o azeite. Eu abençoo, meu Deus, o azeite. No nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. Graças a Deus. Louvado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim. Pela fé, eu vou te ungir agora. É como se você estivesse comigo aqui na igreja. Eu vou ungir você agora, em nome de Jesus, no alto da tua cabeça. Receba a unção de cura, a unção de milagre e a unção de causas impossíveis. Do óleo que você tem, coloca na tua cabeça. Recebe essa unção agora, em o nome do Senhor Jesus. A mão de Deus toca aí na tua vida. Pela fé, eu unjo agora as tuas mãos. Eu abençoo as tuas mãos. Coloca o óleo nas mãos e faz assim, ó. Eu abençoo as tuas mãos. Eu abençoo as tuas mãos. E aonde você tocar a partir de agora, vai ser a mão de Deus. Vai ser o poder de Deus tocando no nome de Jesus. Se você tem aí a garrafa com água, abre aí a garrafa. Abre a garrafa agora. Coloca um pouquinho do óleo. Coloca um pouquinho do óleo. Coloca um pouquinho do azeite aí dentro. Coloca só um pouquinho. Pronto. Pode tapar aí a garrafa. Agita aí essa água. Agita aí essa água em nome de Jesus. Deixa a garrafa aí do lado que eu vou orar e vai estar consagrando. Se você tem foto da família, pode ungir aí também. Dona Mara, cadê a foto, Dona Mara? Unge aí a foto, Dona Mara. Dona Mara não falha com a foto dela, o álbum da Dona Mara. Unge aí no nome de Jesus. Unge aí a foto, unge aí a peça de roupa, unge aí a fotografia, porque agora nós vamos orar forte em nome de Jesus. Eu vou orar, eu vou estender a minha mão. E pela minha fé, eu vou estar estendendo a minha mão para a tua vida e na tua casa. Imagina eu visitando aí a tua casa. Eu vou estar aí na tua casa pela fé, estendendo a minha mão para a tua vida. Jesus disse assim: imporão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Eu creio nessa palavra. E nessa fé, eu vou estender a minha mão para a tua vida. Quem está doente, Deus vai tocar para curar da enfermidade. Quem está passando problema no casamento, Deus vai entrar com poder no teu casamento, no marido, na esposa. Quem está com problema aí com familiar dentro de casa, briga, vício, Deus vai tocar nesse familiar onde tiver. Você que está com a tua vida amarrada, a mão de Deus, o poder de Deus vai tocar nos caminhos e vai desatar, vai desamarrar, vai abrir a porta no nome de Jesus. Se você tem uma dor, uma enfermidade, se você puder, coloca agora as duas mãos no local da dor. Coloca as mãos no local da dor. Quem tem uma dor, quem tem uma enfermidade, coloca aí, por favor, coloca as mãos aí no local da dor. Ou então, bispo, eu estou aqui com a foto. Coloca uma mão no local da dor, da enfermidade, a outra mão você coloca na foto. A outra mão você coloca na peça de roupa. Porque o poder de Deus agora, ele vai tocar aí na tua vida. O poder de Deus vai tocar aí na tua vida. Feche os teus olhos, por favor. Pai, o Senhor disse na tua palavra: impor as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meu Pai, eu creio na palavra, e debaixo dessa palavra, meu Deus, eu estendo agora a minha mão. E pela minha fé, meu Pai, eu coloco a minha mão no alto da cabeça dessa serva do Senhor.
Eu coloco a minha mão no alto da cabeça desse servo do Senhor, meu Pai. E eu peço, meu Deus, entra agora com o teu poder na vida desta pessoa, Pai. Entra agora, Espírito Santo, com o teu poder agora no corpo desta pessoa, do alto da cabeça até os pés, meu Pai. Oh, meu Deus, comece a sair do teu poder agora, que das mãos abençoadas desta pessoa, que das mãos consagradas desta pessoa, comece a sair o fogo do Senhor, comece a sair o fogo do Senhor, comece a sair o fogo do Espírito Santo, meu Pai. E aonde tem uma dor, aonde tem uma doença, aonde tem uma enfermidade, aonde tem um espírito maligno, meu Pai, atuando no corpo desta pessoa, causando, meu Deus, esse tumor, causando, meu Deus, dando vida a esse câncer, dando vida a essa leucemia, dando vida, meu Pai, a esse inchaço, a essa inflamação, a essa infecção no sangue, a essa infecção urinária, a esse problema respiratório. Oh, poderoso Deus, médico dos médicos, eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo contra toda doença. Eu me levanto agora em nome de Jesus Cristo contra toda enfermidade e eu ordeno, comece a sair do corpo desta pessoa a doença, pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Esse nome tem todo o poder, esse nome está acima de todos os nomes. Meu Deus, a tua palavra diz que lá na cruz do Calvário, o Senhor já levou todas as dores, todas as doenças, todas as enfermidades. Lá na cruz do Calvário, Pai, o Senhor já curou esta pessoa, o Senhor já livrou essa pessoa dessa doença. Então eu não aceito, meu Pai, que essa doença continue aí no corpo dela. Eu não aceito que esse caroço continue aí no corpo dela. Eu não aceito que essa dor continue no corpo dela. Por isso eu peço, meu Deus, toca agora no sangue, meu Pai, toca na carne, toca na pele, toca nos ossos, nos órgãos desta pessoa e vai curando, vai arrancando todo o mal, porque foi o Senhor quem disse: eu sou o Senhor que te cura, eu sou o Senhor que te sara. E é debaixo desta palavra poderosa do Senhor que nós estamos em oração. Então, meu Deus, toca na cabeça desta pessoa, meu Pai. Essa pessoa que traz um problema na cabeça, um problema no cérebro, essa pessoa que traz um problema de audição, um problema nas vistas, meu Pai, uma catarata, uma cegueira, meu Pai, uma cegueira de grau médio. Oh, meu Deus, Pai poderoso, toca agora, Senhor, toca agora no corpo desta pessoa, meu Pai, toca nos pulmões, toca no coração, no estômago, meu Deus. Essa pessoa que traz uma úlcera aberta no estômago, uma úlcera, meu Deus, que está sangrando de tempo em tempo, meu Deus, toca no estômago dela agora, Pai, toca agora, meu Deus, no útero dessa mulher, essa mulher estéril, como o Senhor tocou no útero de Ana, meu Pai, e ela deixou de ser estéril. Meu Deus, toca agora, meu Pai, nessa mulher, meu Deus, que não consegue engravidar, que não consegue ser mãe, e opera um milagre, Senhor. Toca agora, meu Deus, e arranca esse câncer uterino, arranca esse mioma, arranca, meu Deus, agora essa bola, esse caroço, meu Deus, toca no seio dessa mulher, meu Pai, que traz, meu Deus, uma bola, um caroço, um câncer, meu Pai, de seio. Oh, meu Deus, meu Pai, vai passando com o teu poder, meu Deus, da cabeça até os pés, vai passando com o teu poder na vida desse homem que traz um câncer de próstata, vai passando, meu Pai, nas pernas desta pessoa, meu Deus, essas pernas que estão inchadas, meu Pai, por conta de uma trombose, de uma elefantíase, Senhor. Oh, meu Deus, cura essa pessoa agora, Pai, cura essa pessoa agora, meu Deus, toca com o teu poder, meu Pai, nesse rim que está paralisado, essa pessoa, meu Pai, que está fazendo diálise, meu Deus, faz funcionar, faz voltar a funcionar esses rins. Meu Pai, toca nesse fígado, meu Deus, esse fígado que está doente, meu Pai, essa pessoa que traz, meu Pai, uma cirrose hepática. Meu Deus, o Senhor pode todas as coisas, não tem doença, não tem enfermidade, não tem problema que o Senhor não possa, não tem problema, Pai, que o Senhor não tenha a solução. Então vai tocando na saúde, vai entrando agora, meu Pai, com teu poder nessa casa, vai tocando, meu Pai, no casal, no casamento, vai tocando,
tocando, Senhor, no filho, na filha que está no vício da bebida, da droga, do jogo, da pornografia, aonde o familiar, meu Pai, dessa serva, desse servo do Senhor tiver, meu Deus, faz chegar agora, Pai, o teu poder e toca na vida dele, e esse espírito maligno saia, espírito da bebida, espírito da droga, espírito do jogo, todo tipo de vício, meu Pai, sai agora no nome de Jesus, meu Deus, passa com teu poder, meu Pai, nos quatro cantos dessa casa, passa com teu poder nos quatro cantos dessa casa, meu Pai, e esse demônio causador da briga, meu Pai, do grito, da agressão verbal, da agressão física, esse espírito maligno, meu Pai, que está fazendo dessa casa um campo de guerra, um campo de batalha, eu vou contra ele agora, eu vou contra esse mal agora e ordeno, sai dessa casa, sai dessa família, sai do casamento, meu Deus, entra com teu poder, meu Pai, no emocional desta pessoa, esta pessoa que está orando comigo, meu Pai, ela sofre de síndrome do pânico, ela tem crises de ansiedade, essa pessoa que está em depressão, meu Pai, mas ainda assim ela está orando comigo, meu Deus, entra agora, entra no emocional dela, Espírito Santo, entra no corpo dela, entra na vida dela, e todo mal, meu Deus, no corpo, todo mal na alma, todo mal nos caminhos dela, sai agora, sai agora, sai a doença, sai a enfermidade, sai todo o mal agora, diga assim comigo, povo de Deus, meu Deus, ora com fé, meu Deus, envia agora do teu poder no meu corpo, envia agora, Pai, do teu poder no meu emocional, dentro da minha casa, nos meus caminhos, na minha vida, e todo mal, pela minha fé, vai sair agora. Diga, vai embora agora. Diga, todo mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diga comigo, igreja, saia. Toda doença, toda enfermidade, sai. Todo problema na família, todo problema dentro de casa, sai. Toda tristeza, todo desespero, toda depressão, toda ansiedade, todo pânico, sai. E sai. E sai. E sai. Diga, não volte mais. Diga, não volte nunca mais. Eu determino, eu declaro, em nome de Jesus. Levante as suas mãos aí na tua casa. Levante as suas mãos aí na tua casa, se você pode. Deus e Pai, para abençoar, o Senhor me ungiu. Para abençoar, o Senhor me levantou. Como homem de Deus, como profeta do Senhor, como ministro do altar, eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo, seja curada agora, seja curado, seja livre dessa doença agora, seja livre dessa enfermidade agora, recebe saúde no teu corpo, recebe saúde no teu corpo, recebe cura agora, recebe cura agora. Seja curada, seja curado na tua alma. Todo vazio, toda tristeza, todo desânimo vai embora. A luz do Espírito Santo brilha no teu coração. A luz do meu Deus resplandece aí no teu coração. Seja curada na tua alma.
Eu profetizo em nome de Jesus. Eu profetizo para a tua casa que as brigas cessem a partir de hoje. Que esse espírito maligno da confusão vá embora. E que haja paz dentro da tua casa. Eu profetizo restauração para o teu casamento. O meu Deus agora quebranta coração. Ele quebranta o coração do marido. Ele quebranta o coração da esposa. Em nome de Jesus eu profetizo restauração. Eu profetizo libertação. Que teu filho, que a tua filha, a partir de hoje, seja liberta, seja liberto desse vício da bebida, desse vício da droga, desse vício do jogo. Seja liberto agora. Em nome de Jesus. Eu profetizo a bênção de Deus para a tua vida. Se você crê, toma posse da tua bênção. O meu Deus toca na tua vida. O meu Deus te abençoa nesta noite. Se você crê, recebe a tua bênção. Recebe a tua bênção. Recebe a bênção de Deus, a bênção de saúde, a bênção na família, a bênção espiritual. Aleluia. Aleluia. Louvado, glorificado, magnificado. Bendito seja o teu nome, Jesus. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Que na tua infinita graça e misericórdia fez abrir os céus nessa noite sobre a vida do teu povo. Aleluia. Se você crê na tua bênção, se você crê na visitação do Senhor nessa noite, agradece a Deus agora. Agradece a Deus agora. Diga obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus, pela minha cura. Obrigado, Senhor, pela bênção aqui para minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu milagre. Agradece a Deus. Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a exaltação. Nós te louvamos, Senhor. Nós te glorificamos e nós te agradecemos. Te agradecemos, Senhor, de todo o coração, em nome de Jesus. Louve a Deus. Para Ele são todas as coisas. Se você puder, põe as mãos no teu coração e louve a Deus. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. Povo de Deus, louva agora. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. 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 Sempre amém. Sempre amém. Abre teu coração. Louva. Deus habita no meio do louvor. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória.
sempre amém. Sempre amém. Quão profunda Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de o Deus. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Abre o coração e canta para Deus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Para sempre amém. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glorificado seja. Bendito seja o Senhor, Pai. Recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração nessa noite. A Ele a glória, para sempre amém. Louvado seja o teu nome, Pai. Quão profundas riquezas, O saber e o conhecer de o Deus. saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Quão insondáveis, Aleluia. seus juízos E os seus caminhos. Abre o coração, o povo de Deus adora. A Ele a glória. 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 Para sempre amém. Segura a garrafa d'água aí na tua mão. Levanta a garrafa d'água para Deus agora, para o céu. Ela é consagrada, ela é abençoada. Pela fé é a água do Jordão. É a água de Naamã. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. A Ele a glória, para sempre amém. Deus e Pai, essa garrafa com água, meu Pai, seja a partir de agora, pela fé, a água do Jordão. Como Naamã mergulhou, meu Pai, 7 vezes, e o milagre aconteceu. Meu Pai, quando esta pessoa, meu Deus, banhar, tomar banho com esta água, derramar desta água sobre o alto da cabeça, que o Senhor venha estar lavando, meu Deus, o corpo e a alma, que o Senhor venha estar abençoando a vida dela mais e mais e mais. É o que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê na tua casa, diga amém, diga graças a Deus, diga glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém e amém. Amém? Olha para mim aqui, por favor. Olha para mim. O poder de Deus tocou aí na tua vida. Eu sei que muitas pessoas foram curadas agora. Bispo, eu estava com uma dor, bispo, desapareceu, bispo. Bispo, eu estava amargurado, eu estava angustiado, bispo, eu estou bem. Eu estou bem, estou bem. Muitas pessoas
constataram a cura agora. Outras vão constatar nessa noite, no decorrer da semana, quando você for fazer o exame, porque eu tenho certeza que a mão de Deus tocou aí na tua vida. Amém? Quem crê que Deus tocou na tua vida? Quem agora, depois da oração, tá bem? Me diz aí, pessoal, tá bem? Tá bem? Bem, bem. Dona Lourdes, tudo bem com a senhora, Dona Lourdes? Tá bem? Amém, glória a Deus. Vai ficar melhor ainda, Dona Lourdes? Vai ficar melhor ainda para a glória de Deus. Amém? Pessoal que está no YouTube, tá bem? Escreve aí para mim saber. O pessoal aqui na vídeo, eu consigo ver o povo aqui na vídeo, mas no YouTube só se o pessoal escrever, né? Você que tá bem, escreve aí. Bispo, eu não tô sentindo mais nada, bispo. Eu tava com uma dor, eu tava mal, e agora eu senti que Deus me curou, Deus tocou na minha vida. Escreve aí para me saber. Escreve aí para me saber, porque eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida. Enquanto você vai escrevendo aí, pastor Anísio trouxe um chá quente aqui, eu tô tomando aqui porque a garganta tá uma beleza hoje. Deixa eu tomar um pouquinho de chá aqui. Pronto. Enquanto isso, você escreve aí. Amém. Glória a Deus. A Kaline escreveu aqui. Tô bem. Glória a Deus. Deus abençoe a tua vida, Kaline. Pessoal que tá no YouTube aí. João Carvalho, tô sentindo a presença de Deus. Deus abençoe a tua vida, João. Deus abençoe a tua casa. Celina, dona Celina, lá na Bahia. Deus abençoe a tua vida. Rosalina Oliveira, tô bem, graças a Deus. Quem mais aqui? Bispo, eu tava com dor no meu olho, fiquei bem. Tenho certeza que a minha cura total no meu olho. E vou voltar a enxergar no nome de Jesus. Está determinado, Adriana. Está ligado a bênção no nome de Jesus. Maria Lúcia, tô bem. Maris Angélica, amém, graças a Deus, amém. Eu tenho certeza que Deus tocou na tua vida. Agora, gente, essa água, não é água para beber não, hein? A água para beber eu consagro lá no final, quem tiver a água para beber. Isso aqui é para quê? Para você tomar banho com ela, ou então para aquela pessoa que está doente. Amém? Você vai pegar, bispo, eu já tomei banho hoje. Quem já tomou banho hoje, eu imagino que não vai tomar outro. Mas quem não tomou, eu também não vou perguntar, que é feio, né? Quem não tomou banho. Mas imagino que vai tomar, bispo, hoje ainda toma o banho, em nome de Jesus. Quando você for tomar banho, você vai abrir essa garrafa com água, antes de você entrar debaixo do chuveiro, abre a garrafa com água, derrama tudo de uma vez na tua cabeça. Derrama tudo de uma vez na tua cabeça. Se tem doença, se tem enfermidade no corpo e na alma, vai embora. Não. Vai descer pelo ralo, vai embora. Em nome de Jesus. Amém? Bispo, eu estou fazendo a campanha por um familiar meu. Se você puder, leva água para ele. Ah, bispo, ele não crê e tal. Então você toma banho como se fosse ele. Eu me lembro do testemunho da dona Rosinha, lá de Brasília, não sei se ela está aqui no culto, que o familiar dela, eu não sei se era o genro dela, quem era, estava com câncer de próstata e estava com câncer de pulmão. E ela orando aqui com a gente. Bispo, eu bebia água por ele, eu ungia como se fosse ele, Deus curou ele. Tudo é a fé, gente. Tudo é você crer no poder de quem? No poder de Deus. Jesus disse assim, a tua fé te curou. A tua fé te abençoou. A tua fé te dá vitória. Então, bispo, eu estou fazendo para mim. Se é para você, amém. Bispo, eu estou fazendo para o familiar. Faz com toda a fé, como se fosse para ele. Como se fosse nele. Como se fosse ele tomando banho. E você vai ver se Deus não vai te dar a vitória. E não deixa, gente, não deixa de contar o testemunho. Eu vejo que muita gente recebe a bênção, recebe o milagre e não conta o testemunho. O teu testemunho, ele glorifica quem? A Deus. Tudo que Deus faz é para que ele seja o quê? Glorificado. Seu Antônio, eu estou orando pelo Pedro Antônio. O senhor me pediu a oração hoje, eu não esqueci não, tá bom? Eu estou orando por ele. Deus, ele tem a última palavra. Amém? Eu estou orando em nome de Jesus. E agora é com Deus. Deus vai fazer aquilo que o médico não pôde fazer. Tá bom? Fala para dona Sônia que eu não esqueci, não. Ela vai dizer, o bispo não esqueceu, não esqueci, não. Tá bom? Amém, gente?
Tudo que Deus faz é para que ele seja glorificado. Ele curou você, é para que ele seja glorificado. Quando você recebe a bênção e você não conta o seu testemunho, você não está glorificando a Deus. Porque quando você conta o teu testemunho publicamente, a honra e a glória é única e exclusivamente para o nosso Deus. Quando você conta o teu testemunho, você glorifica a Deus. Quando você conta o teu testemunho, você ajuda outras pessoas. Acho que foi na quarta-feira passada, eu coloquei o testemunho da avó Lisinete lá do Maranhão. Ela está aqui no culto. E ela dizia assim no testemunho. Ela ouviu o testemunho, não sei, foi de Cleusa ou Creusa, uma dessas ela ouviu. Eu não sei se foi o testemunho da Creusa ou se foi da Cleusa. Uma pessoa que foi curada aqui. E ela dizia assim, olha, eu vou ser curada também. O Deus que curou ela vai me curar. E ela foi curada. Ou seja, o teu testemunho glorifica a Deus e ajuda outras pessoas. Ah, bispo, sabe o que é, bispo? É que eu fico com vergonha, bispo. Eu fico com vergonha, bispo Marco. Jesus disse assim, gente. Aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele diante do meu Pai que está no céu. Então você não pode ter vergonha de glorificar a Deus. Deus abençoou. Conta o teu testemunho. Deixa eu dizer para você um segredozinho aqui. Quando você glorifica a Deus, Deus te dá mais. Quando você honra a Deus, Ele te dá mais, Ele te abençoa mais. Então não deixa de contar o testemunho. Amém? Bispo, eu tenho um testemunho para contar. Quando terminar o culto, ou amanhã durante o dia, você vai lá no meu WhatsApp. Eu creio que todo mundo tem. Lá no grupo tem lá o meu WhatsApp. Ou no WhatsApp da pastora. Você vai gravar um áudio. Você vai falar o teu nome. Meu nome é fulano de tal. Moro na cidade tal. Não precisa falar o endereço. E eu estou participando da corrente de oração. Eu estou participando do culto online. Você vai falar. E eu estava com esse problema, com essa doença, assim, Jesus me curou. Pronto. Não precisa ser longo, não. 1 minuto e meio, 2, estourando 3 minutos. Aí você manda o seu áudio. Procura também, gente, um local silencioso. Amém? Porque tem gente que manda os testemunhos para mim que eu só ouço barulho, eu não ouço o testemunho. Hã? É uma música alta tocando. Tem gente que manda o testemunho e bota o louvor bem alto, né? Para o bispo ver que eu estou na fé. Não, eu sei que você está na fé. Mas se você manda com ruído, com barulho, não tem como a gente mostrar o testemunho aqui. Então procura um local silencioso. De preferência quando não estiver passando o carro do gás, né? Hã? Sabe a musiquinha do carro do gás? De preferência quando não estiver passando o carro do gás. O pessoal aqui de São Paulo, de preferência quando não estiver passando a pamonha de Piracicaba também, né? Que faz um barulho danado. Pamonha, pamonha, pamonha. Né? Grava o teu testemunho. Manda o teu testemunho. Você vai glorificar a Deus. Você vai ver como Deus vai te dar mais. Você vai ver como Deus vai te abençoar. Se você prestar atenção, as pessoas que contam testemunho, elas estão sempre contando uma coisa nova. Porque ela glorifica a Deus, Deus abençoa. Ela glorifica a Deus, Deus abençoa. Ela honra a Deus, Deus honra ela. É assim. Então não deixa de honrar a Deus. Amém? Glória a Deus. Agora, eu já vou fazer a oração final. Eu quero fazer uma oração agora pela tua vida financeira. Porque o Deus que cura é o Deus também que prospera. Amém? Você crê? Quem crê que Deus ele abençoa a tua vida financeira? É promessa. É promessa de Deus abençoar a tua vida financeira. É promessa de Deus abençoar o teu trabalho. Eu quero agora convidar você para ajudar essa obra. Eu quero convidar você para fazer a sua oferta nessa noite. Bispo, eu sou obrigado? Você não é obrigado a dar nada. Olha, são 9h17. Até agora eu falei de oferta? Não falei nada de oferta.
Mas a oferta, quando eu falo da oferta, a oferta abençoa a obra. E quando você faz a tua oferta de todo o teu coração, Deus não deixa faltar para você. Quando você faz a tua oferta de todo o teu coração, Deus ele abençoa a tua vida. Eu quero convidar você nessa noite para abençoar a obra. Amanhã, quinta-feira, nós temos um compromisso para pagar, e é o compromisso mais pesado que a gente tem no mês, exatamente no dia 25. E ainda nos faltam R$600. Nós temos que pagar amanhã, dia 25. Você sabe que todo mês eu peço ajuda, porque é o compromisso mais pesado que nós temos. E eu falo assim porque é um ministério pequeno. Para os ministérios grandes, não é nada. Mas para a gente que está começando, é pesado. E nós assumimos esse compromisso para ganhar almas. Então eu quero, nessa noite, pedir a sua oferta. Se você crê, e quando você faz a tua oferta, quando você socorre a obra, Deus não deixa faltar para você. Você vai fazer a tua oferta de todo o teu coração. Eu vou orar. E o Deus que curou, ele vai tocar no teu trabalho. O Deus que curou, ele vai tocar na tua vida financeira. E a tua oferta não vai te fazer falta. Jesus disse assim, quando a semente, ela cai na boa terra, quando a semente cai na boa terra, ela dá fruto 30, 60, 100 vezes mais. Eu vou pedir a tua oferta e vou orar pela tua vida financeira. E Deus vai te dar muito mais. E Deus vai te abençoar. Você que está aqui nessa noite, e Deus toca o teu coração, e você pode nessa noite, bispo, eu posso ajudar com uma oferta de R$100 ou mais, de R$50 ou mais, ou de R$30. Bispo, eu tenho essa oferta. Não está sobrando, bispo, eu tenho. Eu quero ajudar. E eu tenho certeza que vai abençoar a obra e Deus não vai deixar faltar na minha vida. Se você tem essa oferta, prepara aí no teu coração, porque eu vou orar. E depois você vai estar enviando a oferta. Bispo, eu não tenho 30, eu tenho 20. Eu tenho R$10. É a minha oferta de coração. Bispo, eu tenho aqui R$5, R$1. Eu tenho centavos. Se você tem a oferta, se Deus toca no teu coração, você vai preparar aí no teu coração e eu vou orar. Bispo, eu estou aqui com o meu dízimo. Eu quero devolver o meu dízimo nessa noite. Se você tem o dízimo que devolver, você vai apresentar, depois você vai devolver. Bispo, eu gostaria muito de ajudar, mas eu não tenho nada hoje. Bispo, eu não tenho nada. Fique em paz, eu vou orar por você. Escuta o que eu vou te falar. Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar. Você vai ter para você. Você vai ter para a tua casa. Você vai ter para a tua família. E vai ter para ajudar também essa obra. Você crê? Sim ou não? Então aí na tua casa, você que crê, tendo você oferta, não tendo você nada, apresenta as tuas mãos assim abertas para Deus. Eu vou orar pela tua vida financeira. Você vai pedir a bênção aí. Deus vai tocar, vai abrir a porta, vai abrir os caminhos e você vai prosperar no nome de Jesus. Amém? Se tiver aí próximo de você alguma coisa que representa a tua vida financeira, segure na tua mão. Bispo, eu estou aqui com a minha carteira de dinheiro, o cartão do banco, papéis da causa na justiça, aquilo que representa a tua vida financeira. Bispo, não está aqui perto não, então deixa. Você vai apresentar a tua mão aí, as mãos, eu vou orar. Você vai orar junto comigo e vai pedir a Deus. Jesus disse que tudo o que a gente pedir na oração, crendo, nós vamos receber. E eu creio que Ele vai abençoar você, que Ele vai te prosperar. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, eu oro agora, Pai, pela vida financeira de todas as pessoas, Pai. Essa pessoa, meu Deus, que não tem nada para ajudar, mas tem a fé no coração. Essa pessoa, meu Pai, que tem a oferta, que tem o dízimo, e o Senhor tocou no coração dela. Esse trabalho, meu Deus, tem sido bênção na vida dela.
e ela quer nos ajudar a continuar. Meu Deus, por todo o povo, eu peço, Pai, assim como em casa eles levantam as mãos, uns apresentam carteira de trabalho, carteira do dinheiro, cartão do banco, papéis, meu Pai, de dívidas, de causa na justiça. Pai, estende, meu Deus, a tua mão forte. Estende a tua mão poderosa, Pai. Toca na vida financeira deles, Senhor. Toca no trabalho. Abre porta, meu Deus, para o desempregado. Prospera aquele que está trabalhando, meu Deus. Abençoa, meu Deus, esse que tem o seu próprio negócio, que tem as suas vendas, que tem os seus serviços. Meu Deus, toca com teu poder nos caminhos desta pessoa, Pai. E todo espírito, meu Deus, de amarração, de derrota, de miséria, de bancarrota, seja repreendido. Saia das mãos desta pessoa, saia dos caminhos dela, saia da vida financeira, todo mal em nome de Jesus. E que as bênçãos, meu Pai, de provisão, de prosperidade e de multiplicação venha sobre a vida de todos aqueles que creem. Esse que não tem nada para ofertar, esse que vai estar fazendo a sua semente para nos ajudar, meu Pai, para amanhã a gente cumprir esse compromisso. Eu abençoo, Pai, a vida financeira de todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem crê, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Olha para mim. A bênção de Deus está no teu trabalho. A bênção de Deus está na tua vida financeira. E para a glória de Deus você vai prosperar. Amém? Para a glória de Deus você vai prosperar em nome de quem? Em nome de Jesus. Vou colocar aqui na tela para você o Pix da igreja. Você que nessa noite, bispo, eu quero ajudar com a minha oferta. Eu quero ajudar a obra. Eu tenho aqui o meu dízimo, bispo, para devolver nessa noite. Eu quero enviar a minha oferta. Você vai enviar nessa chave Pix que está aparecendo aí. É um celular 11 972 25 3106. Amém? Você pode, quando terminar o culto, se Deus tocou no teu coração, você envia a tua oferta, você envia o teu dízimo, para que amanhã o que está faltando, esses R$600, a gente consiga cumprir e Deus vai abençoar. Deus vai levantar anjo nessa noite que vai nos ajudar e a gente vai conseguir cumprir no nome de Jesus e vamos seguir nessa fé para a glória de Deus. Amém? Bispo, eu não tenho Pix, eu quero fazer o depósito. Então amanhã, ou então quando você tiver, você vai estar depositando nessa conta do Bradesco que está aparecendo aí. Quando você fizer o Pix, quando você fizer o depósito, não deixa de mandar o comprovante. Manda o comprovante, porque nós vamos colar no livro do dizimista e do ofertante, e todos os dias nós vamos estar orando pela tua vida. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês, já vou terminar. Quarta-feira que vem, começa o mês de outubro. E a partir de quarta-feira que vem, serão 3 meses para terminar o ano. Deus colocou no meu coração um propósito de oração. Esses últimos 3 meses do ano vai ser de saúde, de paz e prosperidade na tua vida. Você crê? Esses últimos 3 meses do ano vai ser de saúde, vai ser de paz, paz espiritual, paz dentro da tua casa e prosperidade. Quem crê? Então, nós vamos estar em oração 3 meses, 90 dias. Esses 3 meses que faltam para terminar. Escreve o que eu estou falando. Saúde, paz e prosperidade para a tua vida. No nome de quem? No nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Gente, sexta-feira, oração de libertação. Sexta-feira, noite de quebra de maldição. E a oração para libertar do vício. Prepara o óleo para sexta-feira, mas prepara também o sal. O sal que nós vamos consagrar
para libertar do vício da bebida, para libertar do vício da droga, para libertação. Sexta-feira, 8 horas da noite. E no domingo, nós vamos ter o batismo nas águas. Domingo agora vai ser o último domingo do mês, correto? Vamos ter o batismo nas águas. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. Bispo, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu quero ser batizado. Então você vai fazer o seguinte, quando terminar o culto, ou amanhã durante o dia, não esquece não, vai lá no meu zap, escreve teu nome completo e a palavra batismo. Eu estou já fazendo a lista do batismo para domingo. E você vai preparar para o domingo aí na tua casa uma bacia vazia e prepara uma jarra de água. Jesus disse, aquele que crê e for batizado será salvo. O batismo não é para você pertencer à igreja A, B ou C. O batismo é para a salvação da tua alma. Amém? É para você começar a nova vida com Cristo. Glória a Deus. Vamos fazer a oração final. São 9h28. Eu termino o culto. Você vai descansar no nome de Jesus. Amanhã, 6 horas da manhã, gente. Quem puder, vem orar comigo 6 da manhã. Coloca o relógio para despertar. 6 da manhã, vem orar comigo. Bispo, para mim não dá não, é muito cedo, então eu saio antes. Se você não puder orar 6 da manhã, não tem problema. Ora no horário que você puder, mas não deixa de orar comigo amanhã no nome de Jesus. Na sexta-feira, Deus permitindo, nós vamos estar de volta no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Se você tem aí a garrafa para beber, agora a água para beber. Eu vou consagrar agora. Eu vejo que Dona Lourdes está com 2 ali, uma é para banhar, outra é para beber. Então, pronto. Agora eu vou consagrar a garrafa com água para beber. Eu já abençoei a foto, a peça de roupa. Eu termino o culto e você vai descansar no nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quem não assistiu à oração do monte, agora na oração das 10 da noite, eu vou colocar o link da oração do monte também. Você toca no link e faz a oração do monte comigo, que foi a oração de ontem, foi uma bênção no nome de Jesus. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, no nome santo do teu Filho amado, o nosso Senhor Jesus Cristo, eu apresento, meu Pai, a garrafa com água que essa pessoa vai estar bebendo, meu Deus, dela. Consagre essa água, consagre esse copo com água. Quando essa pessoa beber, meu Pai, que ela beba da bênção, que ela beba da cura, que ela beba do milagre. É isso que eu te peço, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agradeço, meu Deus, por esse culto de quarta-feira, por todas as bênçãos dessa noite, pela palavra, pelos testemunhos, pelos milagres que o Senhor operou, meu Pai. Eu agradeço pela vida do teu povo. Eles vão sair agora do culto, Pai. Guarda a vida deles, guarda a casa deles, Senhor. Dá para todos eles, meu Deus, uma noite tranquila de sono, uma noite abençoada de sono, Pai. Acampa os anjos ao redor da vida deles, acampa os anjos, meu Pai, ao redor da casa deles. Que essa noite seja de bênçãos, meu Pai. Que esse restante de semana seja de luz, seja de poder, seja do agir do Senhor na vida do teu povo. É isso que eu te peço, meu Pai. E desde já, eu agradeço ao Senhor. Eu agradeço ao Senhor de todo o coração. De todo o coração, eu agradeço ao Senhor em nome de Jesus. Ore comigo a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Amém. O amor do Deus Pai, a graça do Deus Filho e a luz do Espírito Santo brilhe sobre a tua vida, hoje, amanhã e para sempre. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, louvado, glorificado, bendito seja o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Olha para mim, gente, a bênção de Deus está na tua vida. Creia no teu coração. Declara assim comigo, a bênção de Deus está na minha vida. A bênção de Deus está na minha vida, no nome de Jesus. Boa noite para todos vocês, bom descanso, uma noite abençoada de sono
e um restante de semana de vitórias. Amém? Ó, beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos na paz. Deus abençoe a todos, gente. Boa noite.